Tá querendo dar um gás no seu treino? Cupom Genética na Growth na hora de comprar Whey Protein, pré-treino, creatina e roupas para treinar, tudo da primeira qualidade. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. José Neto mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Ed. Fala. Acompanho há um tempão. Parabéns por onde está, apesar Obrigado. dos ocorridos superados de cabeça erguida e com hombridade, passando para deixar meu apoio e agradecimento. Parte 0102. Salve! Obrigado, meu irmão José de Neto. Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Parte 2. 30 anos. Estabilidade financeira. Casado há 12 anos de relacionamento no total. Essa semana, descobri que terei meu primeiro filho. Miti feliz, mas o medo e insegurança bateram. Viado, fala uma coisa real pra você assim. Se você não tem um misto de medo e insegurança quando você descobre que você vai ter um filho ou que você vai casar, é porque você é um imbecil. Você é um imaturo. Porque a partir do momento que você decide que você vai configurar uma família e você entende que aquele núcleo vai depender diretamente de você, do seu esforço, da sua vida, e essa é uma responsabilidade que você vai carregar no peito, que existe uma vida que vai depender de você, existe uma pessoa que vai depender de você, existe, uma criação, sabe? Contas. Irmão, é um bagulho que isso daí realmente tem que te deixar inseguro mesmo. É exatamente isso, né? Ou é burro ou é irresponsável. Porque assim, não tem como você olhar e falar assim, pensa assim, eu vou casar. Então eu e minha noiva, a gente tem conversado sobre casamento, temos se organizado, tudo mais. Cara, todo dia eu sento um minutinho ali e falo assim, mano, esse é o bagulho, questão de grana, de segurança, como é que vai ser, como é que vão ser os próximos anos, e quando a gente for velho, quando a gente for não sei o quê. Porque a gente quer formar família, a gente quer ter filhos, a gente quer ter nossa casa, a gente quer ter nosso espaço. Então pra gente, é uma parada, um plano de longo prazo. Quando sou eu cuidando da minha própria vida, eu cuido da minha própria vida e, foda-se, né? Se der ruim, se der errado, sou eu limpando minha própria bunda, né? Não vai ter ninguém que é dependente de mim ou ninguém que conta comigo pra construção de um núcleo familiar. Só que a partir do momento que você tem essas pessoas que vão depender de você, é óbvio que tem que bater a insegurança. Mas a insegurança, ela não significa que você tenha que titubear. Porque esse medo, ele é natural de pessoas sãs, de pessoas coladas na realidade. Porque justamente essa insegurança, esse medo, é o que tem que ser o maior combustível para você se responsabilizar e entender que agora sua vida não é mais baguncinha. Que agora você precisa começar a tomar decisões como um homem adulto. Vestir suas calças de adulto, sentar na cadeira de um adulto e começar a pensar como um homem adulto que você é, responsável por um núcleo familiar. Começar a entender o que sua família precisa, começar a entender quais são as decisões que você precisa tomar, onde vocês vão morar, como é que é a decisão de grana. Eu acho muito irresponsável um papo que existe hoje, porque a gente tem falado muito sobre natalidade, muito sobre ter filhos, muito sobre casamento. E tem uma galera que fala assim, não, vocês ficam falando que filho é só dinheiro. Filho não é dinheiro, filho é bênção. A partir do momento que você tiver filho, você se resolve, as coisas se acontecem. Não pode pensar filho como dinheiro. Isso pra mim, velho, é justamente a justificativa que a gente tem tanto analfabeto funcional, tanta criança criminosa nesse país, tanta criança largada pela rua, tanta criança pedindo dinheiro no farol, tanta gente passando necessidade. É justamente esse o motivo, por falta de planejamento, por falta de responsabilidade do pai e por gente que achar que o amor resolve, né? Vamos resolver na base do amor. Não, não dá, o amor não resolve tudo, não. O amor, ele é um rolê. Mas a responsabilidade, porque assim, eu sei pra vocês, se a gente fosse pegar um relacionamento, o amor, ele é a coluna que mantém uma casa aberta. Mas uma casa precisa de parede, precisa de janela, precisa de teto, precisa de telhado. O amor é a estrutura que vai manter aquela casa de pé. Mas para aquela casa ser um lugar ocupado, ela precisa de outras coisas também. Você vai precisar ter uma responsabilidade financeira, porque um relacionamento que vocês não têm uma boa conversa de dinheiro, ou que vocês não têm dinheiro pra entrar, ele vai entrar em crise. O maior fator de separação dos casais hoje é dinheiro, ponto. Então se você não tem dinheiro entrando, e se você não sabe conversar sobre dinheiro com sua esposa, provavelmente vocês vão se divorciar. Ponto. Mas eu conheço muito fudido que nunca se divorciou. Beleza. Mas o que a gente tá falando é,
a probabilidade de você se divorciar é maior se você não tem dinheiro. E aí vocês vão morar onde? E aí quais são os planos de vocês? E aí como é que é o plano para aposentadoria? E aí como é que é a relação com os pais? E aí como é que é a relação com os amigos? Como é que é a questão de afeto? Como é que vocês ficam no dia a dia? Então assim, essa insegurança que você vive, Zé, ela é muito genuína. Ainda mais que agora, não é mais só sobre os seus planos, é o plano do seu filho. É sobre o legado que você tá deixando na Terra. E essa visão irresponsável que muitas pessoas têm, que filho não é sobre dinheiro, filho é sobre amor, é só dar afeto, que as coisas se resolvem sozinha, é uma visão muito típica do brasileiro e que explica muito o nível do brasileiro que a gente tem hoje. Hoje o brasileiro tem um filho e tá mais preocupado em transformar o filho dele numa Virgínia do que no próximo Albert Einstein. Tá muito mais preocupado em transformar o filho dele no próximo Oruan do que transformar o filho dele numa pessoa que vai pensar, vai ser responsável, vai pagar a conta. Que é infelizmente o jeito como as pessoas colocam o filho. Bota o filho no mundo primeiro, pensa depois no que vai dar. E a gente sabe exatamente no que dá. É randandan na rua, essa cognição, essas crianças largadas, é o filho que vai pra escola que o pai não dá nenhum tipo de educação e o professor que sofre. É a gente que tem que lidar com esse pessoal mal educado na rua depois. Sem o menor senso de civilidade, sem o menor senso de sociedade, de pacto social, né? Isso de rico e de pobre, né? Que tem muito rico filho da puta também, né? Muito rico filho da puta também. E aí tem bastante dinheiro pra colocar o filho no mundo, mas não tem responsabilidade ou educação pra passar pro próprio filho. Então, assim, eu acho que pra mim, pô, um dos meus sonhos é ser pai. Estamos nos planejando pra isso e me toca um terror gigantesco imaginar assim, pô, o dia que eu tiver um filho, minhas prioridades mudam. Não sei se eu conseguiria comprar o glorioso Absolum na Steam. Não sei se eu conseguiria comprar o maravilhoso Pokémonza ou Digimon Time Stranger, sabendo que eu tenho um filho que depende de mim pra comprar fralda, pra comprar leite, pra pagar a conta da escola. Então acho que essa insegurança, ela é normal e ela tem que servir de combustível pra você empoderar-se como adulto. Pensar financeiramente, pensar questão de lar, pensar em questão de criação, de cultura, de rede de apoio. Tem um monte de coisa que já é hora de você começar a fazer, entendeu? Pô, essa semana eu descobri que vai ter o primeiro filho. Então, já começa a pensar. Quando a criança crescer um pouquinho mais, vai pra creche, vai ficar com sua mãe, com a mãe da sua noiva, da sua esposa. Vocês... Como é que vai ser a casa da criança? Vai estudar onde? Sabe? Já tem ideia de onde vai estudar? Isso é uma boa coisa. Quanto é que custa escolinha, creche, gasto de fralda... Já pensou em custo que vai ter de outras coisas pro dia a dia? Pô, se essa criança quiser ter algum hobby, estudar alguma outra coisa fora da escola. Então, assim, existe essa necessidade de você começar a se planejar desse jeito também. Quanto de tempo você vai ter pra passar com seu filho, que às vezes não é só o pagar a conta, é tipo assim, quanto que do seu trabalho permite que você tenha tempo pra estar com seu filho. Ou você vai viver de pagar a conta, você vai ficar longe do seu filho. Então quem vai estar criando seu filho? Como é que você vai estar próximo ao seu filho? Então, a criação de uma família, ela exige responsabilidade. Responsabilidade, às vezes, que a gente não tá à altura disso, assim. Pô, eu fico pensando, uma coisa que eu penso muito, até levei pra terapia outro dia, que assim, hoje eu tenho um estilo de vida, de lives e de programas que eu gravo aqui, que é muito individualista, né? Porque eu gosto muito de fazer as coisas do meu jeito. Só que quando eu casar com a Letícia, e esse dia cada vez tá mais próximo, a gente olha e fala assim, eu olho e penso assim, pô, quando eu casar com a Letícia, não dá pra eu manter o mesmo lifestyle que eu tenho hoje, porque eu vou deixar minha mulher doida. Minha mulher vai ficar maluca. Imagina, eu fazendo live domingão, 10h30 da noite até 1 da manhã, com minha noiva tendo que trabalhar no dia seguinte, 7 da manhã, e eu aqui, gritando, sabe, xingando os caras. Pai, pergunta pra minha mulher! E minha mulher querendo dormir. Imagina isso. Então, assim, eu já penso nisso, assim, pô, o dia que eu casar, eu vou ter que repensar toda a questão da minha rotina, dia a dia, estrutura. Pô, hoje vem muito convidado na minha casa. Pô, será que eu quero que venha pessoas estranhas na minha casa sempre? E se vierem, como é que a gente vai fazer? Então assim, você começa a pensar um monte de coisa. Porque essa é a responsabilidade de um homem adulto. A partir do momento que você decide que você vai ser pai, que você vai cuidar de uma casa, cuidar de um lar, pô, você começa a ter essas inseguranças, essas preocupações plenamente normal e aceitável esse tipo de coisa. Mas tudo isso daí, ela não pode vir seguida de inanição. Ela tem que vir seguida de ação. A insegurança e o medo, elas não podem ser coisas pra travar a gente. Ela tem que servir justamente pra gente entender
o que é a parada que nos assusta, quais são suas falhas e como a gente pode fazer para superá-las. Essa é a questão da insegurança e do medo. É a gente olhar e ver o que posso fazer para ser melhor do que o meu medo. Esse que você assistiu é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial todas as terças às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!